Bom dia a todos e todas. Boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai ter condição de nos acompanhar nesse vídeo ao vivo hoje sobre mais um tema de Conversando de Espiritismo. É o tema número 18, em que nós conversaremos um pouco sobre 2021 e a vida com saúde. Para isso, nós vamos a utilizar dois livros: Momentos de Saúde, da Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, de 1992, editora Leal, de um outro livro que chama-se Trilha de Luz, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro de 2009, pela editora IDE, Instituto de Difusão Espírita. Os dois livros estão aqui, o da Joana de Ângeles, Momentos de Saúde, e o Chico Xavier, Emmanuel, Trilha de Luz. Vocês sabem que eu sempre dou as referências do que nós conversamos. Nós somos expositores da doutrina espírita e conversamos sempre muito sobre essa questão. Então, hoje, nós estamos com esse tema e lembramos que já iniciamos 2021, né? Passou rápido o tempo, estamos num novo ano, as festas do fim do ano também passaram, continuamos com esse afastamento social, ainda que somos rebeldes nessa questão, mas o instante é muito grave. Já vimos o que está acontecendo em Manaus, no Amazonas, enfim, nos estados vizinhos, e aqui mesmo no Rio. Eu falo aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro, um dos bairros também afetados por essa questão. E aí vem essa reflexão profunda nossa, em que muitos pensamentos vêm à cabeça. Verdade, fidelidade, mudança, progresso. O que eu devo fazer? Sou espírita e, portanto, cristão. Então sigo os princípios de Jesus. E essa questão deve ser prioritária na nossa atuação. Nesse intervalo todo que está acontecendo, nessa transformação do mundo, todos estamos pensando, puxa, vamos sair melhor dessa pandemia, vamos ser melhores, vírgula, se quisermos. E a vacina está chegando para nos ajudar. Nós não vamos falar das questões particulares nem das confusões que nós mesmos criamos, mas a vacina chegou. Estamos começando a ser vacinados, né? Que também não é a cura total, como a pessoa pensa, né? Mas nessa transformação toda, nós oramos todos os dias, de manhã quando acordamos, agradecendo a Deus por estarmos aqui, e 18 horas, que eu falo assim, um pouco na brincadeira, la hora del ángelus, né? Que é a hora que nós dedicamos a Maria, nossa grande protetora. Aí nós oramos agradecendo por tudo, oramos por aqueles que não têm ninguém que ore por eles, e depois pedimos, claro, né? Temos que pedir, porque precisamos, somos muito frágeis, como diz Jesus. Não somos perversos, somos frágeis quando Jesus fala com Pedro. E aí nós começamos a procurar informações para podermos ter essa conversa com vocês. Nós vemos muitas lives. Em toda essa pandemia vimos lives de todo tipo. Não ficamos só restritos às lives espíritas, né? Gravações em redes sociais, no YouTube, enfim. E aí cada um fala a sua visão. Tem temas de todo tipo. Fala-se de vacinas, o que está acontecendo, temas espíritas, temas gerais, né? Fala-se do governo, da política, da economia, enfim, um pouco de tudo. Ouvimos algumas coisas da Rádio Rio de Janeiro, da FEB, de outros centros espíritas. Às vezes nós falamos em palestras também. E
nós vimos que temos muito medo de ficar sem saúde e morrer. Todos temos esse medo. Não temos como dizer, não, eu não tenho. Eu tenho também. Ainda que esteja escondido, mas temos, né? E refletindo mais profundamente nessas questões, o que estamos passando, eu lembrei os temas que nós estudamos no Centro Espírita Emmanuel na Lapa, na Fraternidade Cláudio Cidade. E em 2019, nós estudamos o tema O Fenômeno da Morte. Analisamos esse tema, Thanatos, né? De vários ângulos. Ainda ficamos com medo, claro. Em 2020, o tema foi livre-arbítrio. Como nós usamos nosso livre-arbítrio, o que fazemos com ele, né? Também em diversos ângulos, com grandes palestrantes que tivemos. E também foi via rede social. E agora, em 2021, o tema que nós estamos estudando chama-se A Prática Diária da Doutrina Espírita, que tem a ver com nossa reforma íntima, como que eu sou. E o que estou fazendo hoje. E o objetivo principal seria sairmos melhores da pandemia e do afastamento social. É o que todos queremos. A situação está difícil, tem muitos companheiros nossos que têm ficado angustiados, né? Outros têm chegado à depressão e outros têm se suicidado. Então, nós precisamos conversar sobre essas questões. E aí, pegando o livro da Joana de Ângeles, Momentos de Saúde, ela diz assim, eu peguei fragmentos, tá? Da introdução do livro. A conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Conseguir a harmonia entre equilíbrio orgânico, emocional e psíquico, num quadro geral de bem-estar, constitui um grande desafio para a inteligência humana, que milenarmente vem recorrendo as mais variadas com complexas experiências que têm resultado em admiráveis e valiosas conquistas. Não precisamos aprofundar muito esse tema, mas nós temos aí uma disposição, uma disponibilidade de recursos na medicina, na ciência que chamam, que nos ajuda muito a corrigir ou manter nossa saúde. E nessa situação de afastamento social, nós constatamos que realmente é assim mesmo, como disse a Joana. Tem muitas lives que falam dentro do budismo, hinduísmo, espiritismo, católicos, autoajuda, yoga, biblioterapia, notícias espirituais que aguardamos que alguém nos mande alguma coisa, e outros estudos espiritualistas. Então há um movimento nesse sentido que a Joana de Ângeles fala. Esperando a vacina, né? Ficamos esperando a vacina o ano todo, 2020. Estamos entrando em 2021, então, com essa esperança de que consigamos, pelo menos, um equilíbrio. E ela continua dizendo assim, o temor do desgaste, da dor e da morte apresenta-se dentro de todos nós, sob o comando da necessidade de preservação da vida. Eu não quero morrer. Eu sei que a gente vai morrer, mas por enquanto a vida está muito boa, né? O que é uma bênção, disse a Joana de Ângeles, evitando ao máximo os atos de desespero extremo. Tenho que preservar a vida, que resulta em suicídio, nefando inimigo da caminhada evolutiva do espírito. E aí ela diz que Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida, como fator essencial para a sua caminhada. A salvação, que é o estado de saúde integral, diz a Joana. Então, lembrando aí de Jesus, né, ele sempre ajudava, curava os que precisavam e falava o seguinte, anda e não erres mais, para que não te aconteça coisa pior. O que ele estava dizendo com isso? Tudo que a Joana está falando aqui. Mantermos nosso equilíbrio, não repetir aquilo que nos levou ao estado em que estamos de
com nossa saúde abalada, né? Enfim. E aí, ela diz que Jesus falava sobre essa questão integral e depois Kardec diz, olha, vamos praticar a caridade que vai nos ajudar muito. Ela vai nos permitir até essa reforma íntima. E nós estamos lembrando o seguinte, às vezes tem muita cobrança, muita culpa, o certo e errado, isso não existe. Certo e errado não existe, nós fazemos o que podemos fazer. E não devemos entrar pelo terreno da culpa. Fazemos o que podemos. Somos mais frágeis que perversos, lembrem. E Jesus diz o seguinte, né? Emmanuel, no livro Trilha de Luz, que já mencionei, no capítulo 11 chama-se Sejamos Bons. Porque tudo que a Joana está falando nesse equilíbrio tem a ver com a reforma íntima, ligado com a saúde. A reforma íntima está muito ligado com a saúde, né? Porque sabemos que o que está dentro de nós afeta o corpo. E diz no capítulo 11, diz Emmanuel, sejamos bons, não te aflijas com a perspectiva da perfeição de um dia para outro. Forma-se o rio gota a gota, ou seja, eu não tenho que ficar preocupado, puxa, mas eu não sou muito bom, sou mais ou menos, estou caindo todos os dias, não importa, cai e levanta. E Emmanuel diz então que o rio se forma gota a gota, por quê? Que com ações pequenas nós chegaremos lá. O mestre, por isso mesmo, não espera do discípulo prodígios de santidade. Num simples momento, de vez que a virtude não é flor ilusória do jardim sublimado da alma. Ou seja, não, eu quero ser bom, só que não vou conseguir nesse instante. Vou ter que ir fazendo uma coisa de cada vez. E aí ele fala o seguinte, que nós temos que praticar a bondade no dia a dia. Eu tenho que praticar a bondade no dia a dia com quem? Com quem está próximo de mim. Com quem? Dentro do lar. As pessoas que estão no meu convívio, eu tenho que ter bondade com eles. É difícil, né? É difícil. Que é o próximo mais próximo, como diz. Os que estão caídos na estrada, que por algum motivo falharam, se complicaram, tenho que ajudar eles também e tratá-los com bondade. Aqueles que são vítimas da maldade dos outros, tenho que ajudá-los também. Os fracos, os que não têm vontade de fazer as coisas, que têm problemas psicológicos, enfim, neuroses de vários tipos, tenho que ajudar todos eles. Aos que passam por nós, os que nos encontramos no dia a dia, enfim, tenho que fazer o quê? Praticar a bondade com todos, praticamente com todos. Sejamos bons. A humanidade sobrevive graças a seres responsáveis, que trabalham pelo bom, pelo belo e pelo ideal. E pela verdade. Esses somos nós. Eu tenho que fazer isso. E aí vem aquelas coisas, né? O que mais pode me ajudar além desses dois livros que eu citei? A questão 919 do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Nós, seguindo Jesus, estamos no caminho do bem e da bondade. E os bons, quando quiserem, preponderarão. Meu nome é Sérgio Rodrigues, professor espírita, presidente do Centro Espírita Emmanuel da Lapa, na Travessa do Mosqueira 21, Rio de Janeiro, professor do ICEB, onde compartilho, entre outros, com meu guru, o professor Newton Gonçalves de Barros, e o Sérgio Nascimento, grandes espíritas. Que Jesus nos abençoe a todos. E vamos em frente.